Oi, eu sou a Fernanda e esse vídeo de hoje eu vou estar falando sobre os livros que eu li no mês de janeiro e também vou estar fazendo aqui um mini unboxing com vocês. Mas antes de eu iniciar o vídeo, não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, se sinta à vontade e espero que goste muito do conteúdo. Não esquece também de estar me seguindo em todas as minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo todos os links. Todos esses links que eu falo das minhas redes sociais, os links da Amazon, tudo mesmo eu deixo aqui embaixo no link de descrição de todos os vídeos. Também, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelos meus links, que ajuda muito ao crescimento do canal. Bom, então é isso. Eu acho que esses são os avisos. Ah, tem mais um que eu sempre esqueço de falar, que eu voltei a fazer as lives lá na Roxinha. Eu tô voltando aos poucos, mas eu acho que assim, no mês de março vai ter muita live. Inclusive vai ter uma live no dia 17 de fevereiro, então eu espero vocês lá na Roxinha. E agora sim, bora começar esse vídeo. Bom, então nesse mês de janeiro eu não li muita coisa, eu li na realidade muito pouco, porque foi um mês muito corrido, foi um mês que eu trabalhei muito. Eu sempre leio durante a semana, mas geralmente nos finais de semana é quando eu dou aquele gás e finalizo várias leituras. Só que acontece que no mês de janeiro, na empresa que eu trabalho, é uma produtora de evento. Então teve 4 eventos seguidos de carnaval, que são prévias de carnaval. Dia 13 de janeiro, ou seja, eu trabalhei a noite toda, cheguei em casa de manhã, no domingo fui dormir. Aí no dia 20 da mesma forma, no dia 27 da mesma forma, e no dia 3 de fevereiro também da mesma forma. Ou seja, esses 4 finais de semana eu basicamente dormi. Para um mês que foi tão corrido, eu acho que ainda assim, eu li bastante coisa. E eu meio que esse ano eu quero me desapegar dessa quantidade de livros que eu li. Eu quero realmente me apegar mais assim aos livros, a boas leituras. E eu tive boas leituras nesse mês. Bom, então a primeira leitura que eu concluí no mês de janeiro foi um romancezinho bem clichê, bem fofinho, bem gostosinho, que foi O Amor Não Tem Nome. Eu vou deixar aqui a capa, porque esse livro eu li no Kindle Unlimited. E, gente, foi uma leitura muito gostosinha. O início, assim, eu demorei a pegar um pouquinho para me conectar com os personagens, mas eu acho que é porque eu vim, assim, de uma mini ressaca literária. E o livro começa com a seguinte premissa. A gente tem aí uma mulher que trabalha numa editora e ela sempre sonhou em ser uma editora-chefe e ela é muito fã de uma autora de romance clichê. A vida dela, basicamente, foi baseada nos livros dessa autora, onde essa autora ela tem os melhores livros, segundo ela. E também ela tem meio que uma lista, no final de um dos livros, uma lista, tipo assim, os pontos que um homem deve ter ou uma mulher deve ter para ser o cara perfeito ou a mulher perfeita para um relacionamento. Então, ela ama os livros dessa autora, que é a Noah Calloway, e ela tá noiva de um homem, e esse homem, ele simplesmente cumpriu todos os requisitos esses pontos para ser o noivo ideal, para ser o namorado ideal. Acontece que um dia a editora-chefe vai entrar numa licença, então ela vai estar sendo promovida para ficar no lugar dessa pessoa. Então ela vai ter que trabalhar diretamente com a sua autora favorita. O detalhe desse livro é que essa autora, ela é a grande responsável por basicamente 80% do dinheiro da editora. Ou seja, se essa autora parar de publicar livros, meio que a editora vai entrar assim, grandes problemas financeiros. E ela vai descobrir a identidade secreta dessa autora. Pela capa, gente, não é spoiler nenhum, mas pela capa do livro a gente já sabe que essa autora, na realidade, é um autor. Isso não é spoiler, porque tá na capa. Na capa tem uma mulher e um homem. A editora de óculos e tem o homem atrás. Na realidade, a Noah Calloway, ela é simplesmente um homem, onde ele começou a escrever romance com esse pseudônimo porque ele achava que mulher nenhuma iria comprar um livro onde o autor desses romances clichês é, na realidade, um homem. Para completar o detalhe aí do probleminha dela, ele vai simplesmente estar em um bloqueio criativo. Então ela vai tentar descobrir o motivo desse bloqueio criativo. Então eles vão ter uma ideia de visitar os pontos turísticos da cidade deles, para ver se eles se inspiram em alguma coisa aí, que saia um novo romance clichê. Só que a gente sabe, num bom clichê, que de acordo com o que eles forem fazendo esses passeios, eles vão se conhecendo mais, eles vão se tornando amigos, vão sentindo algo mais um pelo outro, e aí vai vir um problemazinho que eles vão ter que resolver. E no final a gente sabe que é um bom clichê. Vamos lá, por que eu gostei desse livro? Eu gostei desse livro primeiro porque a escrita dele é muito boa.
O iniciozinho ali, os primeiros capítulos, eu demorei um pouquinho a pegar, mas depois que eu peguei, deu tudo certo. E sim, o que eu mais gostei desse livro, além da escrita, foi o fato de que não é aquele tipo de romance onde eles se olham e pá, amor à primeira vista. Eu gosto também, mas é um amor construído, não é aquele livro cheio de hot, você nem vai encontrar esse monte de hot aqui. Então a gente vai ver realmente aqui quando eles se conhecem, eles não vão se gostar, porque primeiro que ela não vai saber que é ele, então ela vai tipo, simplesmente detestar ele. E depois eles vão passar a se conhecer, ela vai conhecer um outro lado dele, ele vai conhecer um outro lado dela. A gente vai conhecer um lado do noivo dela também, que o noivo dela, pelo menos pra mim, eu detestei o personagem. É aquele tipo de pessoa onde a pessoa tem que estar abrindo mão de tudo pra se encaixar na vida dele. Então eu não curto esse tipo de coisa. O personagem é do tipo, se não se encaixar na minha vidinha, não serve pra mim. Ou seja, a pessoa tem que abrir mão de tudo, mas ele não tem que ceder em nada. E de acordo com o que os personagens vão fazendo esses passeios, que eles vão se conhecendo, vai se construindo ali uma amizade, depois vai se construindo ali, ela vai começando a ter outros sentimentos por ele por ela. E não vai ter aqui um livro cheio de, digamos, aquele romance boom, aqueles acontecimentos mirabolantes, não. É um livro com acontecimentos gradativos, um amor construído aos poucos, coisas acontecendo aos poucos. E o final foi um final que pra mim foi muito bom. Talvez quem goste de livros com grande dosagem de romance, onde tem muitos beijos, muitos amassos, muitos momentos desse tipo, você não vai gostar, porque não tem. O livro realmente ele vai se construindo para no final a gente ter o boom desse relacionamento. E foi por isso que eu gostei. Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas é mais ou menos isso. Um romance construído gradativamente e no final a gente vai ter ali o boom do relacionamento e de uma forma bem fofa. Eu particularmente adorei. E saindo do romance para cair diretamente num livro totalmente perfeito, mas bem doido, no sentido de muita coisa ruim acontece. Estou falando do livrinho A Estranha Sally Damond. Esse livro aqui eu recebi do Grupo Record e, gente, que livro perfeito. Eu adorei esse livro, simplesmente maravilhoso. Eu não esperava que esse livro fosse tão bom, porque eu lembro que eu estava procurando no catálogo da Record um livro de suspense porque eu estava com muita vontade de ler. E eu li a premissa desse livro e eu lembro que, muito legal, parece que é muito bom. E solicitei. E em seguida, o Paulo Hatz faz um vídeo maravilhoso falando sobre esse livro. E aí que eu fiquei com o quê? Com mais vontade ainda de ler. E aqui nesse livro a gente vai ter como protagonista a Sally. A Sally é uma mulher que ela tem aí alguns problemas, que inclusive ela própria fala que ela é uma pessoa muito estranha, ela não consegue se socializar com as pessoas, ela prefere ficar sozinha com o pai dela, na casa dela, isolada. Ela tem, assim, digamos que problemas de interação com as pessoas. E a gente vai conhecer aqui a história, vamos lá. A história dela, ela vive nessa casinha, ela morava com a mãe e o pai dela. A mãe dela morreu e viveu só ela e o pai dela. O pai dela sempre foi muito protetor com ela. E de início eu já achei o pai dela um pouco suspeito. Algumas atitudes que ele tinha, eu não gostava muito. E o livro vai começar da seguinte forma. O pai dela vai morrer. E antes de morrer, ele fala pra ela, que se um dia eu morrer é só me jogar no lixo porque eu não sirvo mais pra nada. Sabe quando a gente fala essas coisas assim, no sentido figurado? Só que pra ela não entende muito isso. Então ela levou isso no sentido literal. Então o que vai acontecer? O pai dela vai falecer e ela simplesmente vai tacar fogo no corpo do pai dela. Uma espécie de cremação. Só que na cabeça dela, ela tava fazendo isso porque ele pediu. Mas óbvio que isso é crime, né? Não pode. E aí vai ser o momento que as pessoas vão começar a sentir um cheiro ruim, né? De decomposição. E a polícia vai chegar na casa dela. E lá eles vão encontrar esse corpo. Só que ela vai explicar tudo. Eles vão contatar a médica dela. A médica vai explicar que ela não é uma pessoa... que ela tem aí alguns probleminhas. E é aí que tudo começa. De acordo com essa investigação que vai acontecer... vai se abrir novos mistérios. O pai dela deixou cartas escritas para ela, revelando vários segredos. Gente, esse livro é um livro cheio de gatilhos. Essa história dela com o pai dela é só uma ponta do iceberg. Depois que você abre essa porta, tem todo um mistério em volta. E assim como o Paulo Hatz, eu não vou falar muito sobre os gatilhos, porque se eu falar dos gatilhos, vai ser um baita do spoiler do livro. Então eu acho bom você ler sabendo que tem certos gatilhos que vai te incomodar. Se você quiser, você pode até ir atrás
de algum vídeo com spoiler que lá vai dizer quais são os gatilhos. Eu particularmente não vou preferir contar esses gatilhos, porque realmente vai dar muito spoiler. Mas é um livro, sim, que tem temas bem pesados, mas é muito bom. Ele é contado e aqui tem, tipo, cenas bem descritivas, tá? Acontecem umas coisas aqui que eu fico, tipo... E de acordo com o que você vai lendo, você vai percebendo que tem um caso real que é muito parecido com esse livro aqui. É bem parecido, já aconteceu várias vezes. A escrita da autora é muito boa, é aquele tipo de livro onde o final de capítulo sempre te deixa com vontade de ler o próximo. Agora, uma coisa que incomodou muitas pessoas, mas eu particularmente não me incomodei, foi o final. O final, ele é um final porque é um final triste, é um final ruim, porque a gente sempre quer ler um livro e ter ali um final muito feliz com os personagens. Só que aqui não vai acontecer isso. Aqui nesse livro, a gente vai ter um final real, que de fato acontece muito, acontece aí todos, infelizmente acontece todos os dias. E vocês já devem imaginar aí mais ou menos o que deve acontecer. Mas é isso, é um final muito real, muito doloroso, muito triste, muito cruel. E infelizmente acontece. E gente, eu amei esse livro, foi 4,5 estrelas favoritado. Eu tirei meia estrela por causa de um acontecimento que acontece no final do livro, que pra mim não fez muito sentido. Mas mesmo assim o livro foi maravilhoso, eu amei essa leitura e eu super indico pra todo mundo tá lendo, todo mundo. Mas cuidado com os gatilhos. Agora, já que estamos falando aqui de gatilho, bora falar de um livro que tem 99% de gatilho. 99% do livro aqui é gatilho, então você pode até ler, mas leia com muito cuidado, porque o livro é bem pesado, bem brutal, bem doido, cruel. E eu estou falando de Flores Partidas. Eu juro pra vocês. Me disseram que o livro tinha muitos gatilhos. Mas eu juro pra vocês que eu não esperava que seria tudo isso de gatilho. Tem uma cena com um certo facão que até hoje não sai daqui. Eu fecho os meus olhos e imagino a cena. Agora você imagina eu lendo essa cena à noite antes de dormir. Tô seguindo os conselhos da minha terapeuta? Não tô. Ela disse, menina, não lê livros desse jeito, principalmente antes de dormir. Mas eu não consigo. Eu tinha que ler e eu devorei esse livro. A escrita da autora é muito boa, é perfeita. O livro é cheio de reviravolta, cheio de plot twist que tu não tá esperando. O final do livro é um final digno desse livro, porque é aquele final que acontece várias coisas, onde tudo é explicado, não fica nenhuma ponta solta. A gente tem aqui um embate entre certos personagens, assim, ó, maravilhoso. Então aqui, vamos lá sobre o que esse livro fala. A gente tem a história de duas irmãs, a Claire e a Lídia. As duas tiveram uma irmã no passado que foi sequestrada, que é a Júlia, e ela nunca foi encontrada. Ela era branca, loira, aí na faixa entre 18 e 20 anos. Ela simplesmente desapareceu. Os pais dela, todo mundo na época se mobilizou para encontrar ela. Mas acontece que com o tempo as pessoas foram desistindo e até chegaram a dizer que ela simplesmente fugiu. Ela só se cansou de tudo e foi embora e ficou por isso mesmo. Os pais dela se separaram, né? A família dela foi destruída. Os pais se separaram. Aconteceu uma coisa com o pai dela também. As irmãs brigaram, então elas não se falam acho que uns 10 anos. E aí quando passou esses 10 anos, uma das irmãs foi presa e então depois que ela vai solta, né, ela foi solta, ela tá ali num jantar com o marido dela, então eles saem desse restaurante, desse barzinho e vão para um beco e lá eles estão ali no maior amasso e simplesmente chega um cara para assaltar eles dois. E nisso eles têm uma briga e ele mata o marido dela. Depois que o marido dela morre, acontece uma coisa na casa dela, então os policiais vão estar indo lá. E certo momento ela está em um computador do marido dela. Quando ela tá ali mexendo no computador dela, ela vai abrir um vídeo, ele é super organizado. Ela clica na aba de trabalho e abre lá uma pasta. Ai, por que ela fez isso? Gente, quando abre o vídeo, o arquivo é um vídeo. Estejam preparados para esse vídeo, porque eu não tava. É uma coisa bem brutal, bizarra, cruel. Mas não era o marido dela. Só que ela achou muito estranho. E nisso começa a acontecer várias coisas. E isso instiga nela uma curiosidade de descobrir o que realmente aconteceu. Se realmente o marido dela é quem ela pensava. Qual é a ligação dele com aquele vídeo. Se realmente ele tem uma ligação.
Então ela passa a investigar isso, e de acordo com o que ela vai investigando, ela vai descobrindo que tem muitas outras coisas ligadas a tudo isso. Ela vai descobrir certas coisas que vão tirar dúvidas que estavam por ali, estavam pairando por ali. Então coisas vão ser descobertas. E ela e a irmã dela vão entrar juntas nessa investigação. E elas vão descobrir cada coisa bizarra, cada coisa brutal, cada coisa maluca. E aí vai acontecer muita coisa. A investigação é muito massa, o mistério é muito interessante. Ele te instiga a querer descobrir o que de fato aconteceu. Mesmo você sabendo ali que é uma coisa bem brutal, você quer continuar lendo, você quer descobrir o que de fato aconteceu. A gente tem personagens secundários bem construídos, as protagonistas são incríveis, são protagonistas bem reais, sabe? Elas acertam, elas erram. A gente tem aqui uma pessoa bem cruel. E o interessante é que aqui a gente desconfia de todo mundo. A gente não sabe o que está acontecendo. Mas no final a autora vai ligar todas as pontas, vai explicar tudo muito direitinho, tudo o que aconteceu, para nos dar um final incrível. Então, assim, leiam esse livro. Mas na minha cabeça ele é mais 18, porque tem muita coisa pesada. Eu acho que sim, mais 18. Tenham muito cuidado com os gatilhos. Se você for muito sensível, eu acho que você não vai conseguir fazer essa leitura, porque realmente é algo bem bizarro, é algo bem brutal. Então, muito cuidado com essa leitura, tá bom, gente? Muito cuidado mesmo. Mas, claro, né? Um livro que traumatizou, eu favoritei. E aí, eu comecei um outro livro, que foi O Farol. Eu comecei ele em janeiro e terminei ele no dia... acho que 2 de fevereiro, ou 4, não lembro. Eu sei que eu terminei ele à noite. Esse aqui é um livro de mistério, onde 3 homens que trabalhavam no farol, que são 3 faroleiros, simplesmente desapareceram no mar. Eles não tinham como ir porque eles estavam sem barco, sem navio, sem bote, sem nada. O farol estava trancado por dentro e, ninguém sabe o que aconteceu. Esse aqui é um grande mistério. Eu amei esse livro, mais ou menos. Por quê? Ele é um livro que não tem grandes acontecimentos. Ele é um livro onde a gente tem aqui um mistério. A gente vai tentar descobrir o que aconteceu. Só que ele é um livro mais de personagens. O Farol é um grande personagem. E os personagens em si, a gente vai conhecendo cada personagem. A gente vai conhecendo as esposas dos personagens, a namorada. A gente vai... o livro é disso. O livro é de conhecer os personagens para no final entender o que aconteceu com essas pessoas. O livro não vai deixar em aberto, ele vai explicar tudo o que aconteceu. Então, assim, não espere um livro com grandes acontecimentos, com grandes reviravoltas, porque você não vai encontrar. Esse aqui é um livro com acontecimentos simples, acontecimentos muito do dia a dia e sobre a mente das pessoas. Então, a gente vai acompanhar, a gente vai conhecer esses personagens para entender por que determinada coisa aconteceu e a gente fica naquela. Será que o que aconteceu foi algo sobrenatural? Será que o que aconteceu, será se eles foram sequestrados? Ou será se eles ficaram doidos e se mataram? Ou será se foi determinada pessoa que pegou eles? Porque vai ter aqui um mistériozinho assim. Então, gente, eu gostei muito, a escrita é muito boa, mas não é um livro de grandes acontecimentos, com grandes reviravoltas e grandes plot twists. É um livro, digamos assim, que lento para ser lido, não é aquela coisa que você vai, uau, eu vou devorar esse livro porque tem muita coisa acontecendo. Não. Ele tem um mistério muito instigante, mas é isso, você vai conhecer os personagens para descobrir por que tal coisa aconteceu. Mas eu gostei. Não assim, eu dei 3 estrelas, porque eu gosto de livros com grandes reviravoltas, só por isso, mas mesmo assim é uma boa leitura. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram as minhas leituras do mês de janeiro. E essa aqui eu comecei em janeiro, por isso que ele tá aqui. Eu tô gravando esse vídeo, hoje é 10 de fevereiro, então coloquei logo. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. E me desculpa, porque eu tava postando vários vídeos por semana, mas nessa semana realmente não deu, porque eu cheguei no nível de esgotamento, eu estava exausta. Mas eu trouxe aqui um conteúdinho pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo do canal.